Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues e agora o nosso assunto é previsões 2017 e vamos agora conversar com você que tem o Sol ou o signo ascendente em Virgem. Para você que tem o Sol ou signo ascendente em Virgem, terá um ano de 2017 recheado de oportunidades para lidar com os assuntos das finanças e reorganização de finanças em um sentido geral. Algumas oportunidades nas questões afetivas, ambiente familiar, mas bem poucas. O foco mesmo do ano está muito forte nos assuntos de dinheiro mesmo, tá? Bom, a gente começa o ano para vocês virginianos como uma energia interessante ali, que é a Vênus exaltada em Peixes na casa 7 dos romances, na casa do compromisso, né? O que favorece bastante para quem está em um envolvimento amoroso sólido, casamento e tal, porque essa energia de Vênus exaltada facilita a troca de sentimentos, a compreensão, a dedicação ao outro, né? Em um sentido geral, é uma energia bastante benéfica, tá? Até para quem está em vias de iniciar uma coisa mais séria, né? Essa casa só envolve compromissos mesmo, né? Casamento, coisas mais sólidas. Para quem está buscando um novo relacionamento, ela ainda não é tão intensa, certo? Bom, nós vamos começar o ano com o Mercúrio no movimento retrógrado, andando ao contrário da roda. E aí no dia 8 de janeiro ele volta ao movimento direto, tá? E corresponde à casa do ambiente familiar de vocês, virginianos. Então, esse retorno do Mercúrio pode ajudar a lidar, primeiro ponto, com a comunicação no ambiente doméstico, facilita ficar mais pontual, direta, objetiva, tá? Porque ela pode ter passado por uma fase um pouquinho argumentativa no final de dezembro. E também ajuda a lidar com as questões do dia a dia mesmo, né? Porque o Mercúrio, ele rege esses assuntos de cotidiano mesmo, né? Os papéis, as comunicações, as cartas, as contas a pagar, todas essas coisas corriqueiras do dia a dia, tá? Bom, e aí no mês de janeiro, só mais no final de janeiro que a gente tem o Marte ingressando no signo de Áries, que aí corresponde à casa 8 de vocês. E essa casa, ela envolve gastos, ela envolve os assuntos bancários, ela envolve todo o dinheiro que é do outro, assim, de alguma maneira. Essa passagem de Marte, que rege Áries ali, facilita resolver qualquer tipo de assunto que envolva bancos, que envolva empréstimo, financiamento, cartão de crédito, ajuda muito nesse sentido, né? Porque ela impulsiona. É também favorável, por exemplo, se você precisar pedir um empréstimo, né? Porque o Virgem tem uma energia mais cautelosa, né? Tem uma característica de cautela. Só que o Marte em Áries, ele impulsiona, ele traz a possibilidade de iniciativa. Então, se você precisar de uma iniciativa junto aos bancos, né, para financiamento, para um empréstimo e mesmo para todo tipo de assunto nesse sentido, pode ter um resultado bastante favorável aí durante esse período. E depois, logo em seguida, no início de fevereiro, é a Vênus que ingressa nessa casa. E como a Vênus rege assunto de dinheiro em um sentido geral, né, tem relação com as finanças, com as compras, tal, esse ingresso aqui junto com o Marte, que já estava lá, facilita, então, o retorno financeiro por meio não só dos bancos, mas, por exemplo, de alguém. Se você depende do recurso de alguém, de uma herança, de uma pensão, do marido mesmo, ou até de clientes, esse período ele traz essa oportunidade aqui, certo? E aí fevereiro é um mês um pouquinho mais interessante, né, do que janeiro, porque nós temos alguns eclipses, temos o Júpiter no dia 6 entrando no movimento retrógrado, tá? Andando ao contrário da roda, na casa 2 do dinheiro para vocês. Então, do mês de fevereiro até o mês de junho, que é esse período que ele fica no movimento retrógrado, os assuntos financeiros pedem um pouquinho mais de atenção, né? Libra é um signo do acordo, então, assim, alguns acordos podem retardar um pouquinho, ficar um pouquinho mais lentos, né? Demorar para desenrolar, que é uma coisa natural de quando o planeta está no movimento retrógrado, ou então aqueles assuntos assim, você assina o contrato, aí quando tá tudo legal, volta, faltou uma assinatura, daí volta,
Como o Júpiter ele rege justiça, então, por exemplo, contratos financeiros que realmente dependam de aprovação, de algum assunto assim, ele fica um pouquinho mais lento, enrolado, embolado ali, né? Então, a gente tem depois, no dia 10, um eclipse acontecendo na casa 12 de vocês, porque acontece no signo de Leão, que é uma casa que envolve as angústias, os medos, as dificuldades, uma casa um pouco confinada, de interiorização. Esse eclipse ele pega um pouquinho pesado nessa casa, porque ele vai trazer à tona algumas angústias ali para vocês terem que lidar, ok, virginianos? E não tem muito como fugir, né? Tem que lidar mesmo. Agora, em seguida, o Sol vai passar pelo signo de Aquário, formar um aspecto com Júpiter, que acabou de entrar no movimento retrógrado na casa do dinheiro. Então, a gente tem uma casa do trabalho cotidiano, uma casa do dinheiro, envolvida por um aspecto até harmonioso. Algumas oportunidades ali repentinas mesmo, porque esse aspecto ele é curto, ele vai durar ali uns 10 dias, menos de 10 dias, assim, com uma certa intensidade, né? Uns 7 dias, assim, um pouquinho mais de intensidade. E aí é um momento em que vocês podem ter uma janela para a solução de algumas questões financeiras, né? Também ele vai favorecer os retornos financeiros que venham por meio de prestação de serviço, de coisas nesse sentido, tá? Ele favorece esse fluxo. Quem está com um pagamento atrasado também pode receber durante esse período. E 18 de fevereiro o Sol entra na casa 7 dos relacionamentos, uma energia mais pontual, porque depois em seguida, no dia 26, o eclipse que acontece afeta esse setor ali também, dos relacionamentos. Então, fevereiro ganha um pouquinho de atenção nesse assunto de compromisso. Casamento, né, que pode surgir aí alguma questão para ter que lidar ali, mas a gente tem também essa casa como uma casa de acordos, de contratos, então nem sempre é só casamento. Se você tiver que assinar algum contrato, esse é um período que é importante você observar bem, porque pode ter aí alguns assuntos com a tomada de decisão, né? Então, às vezes, alguma insegurança na tomada de decisão. E é natural do signo de Virgem a característica de análise crítica, né? Tem que colocar para funcionar, para te dar um respaldo aí para decidir um pouco mais facilmente, ok? E depois também nos dias 26 e 27, alguns aspectos sendo formados envolvendo o eixo do gasto, né, das crises, do dinheiro externo e do dinheiro interno, do dinheiro que você gera. E são aspectos que vão disparar oportunidades bacanas, tá? Então, no final de fevereiro promete ali em termos financeiros, né? O primeiro semestre está bem agitado financeiramente ali para vocês virginianos, ok? É bom, né? Porque vocês têm uma característica de cautela bem interessante. Em março, a gente começa também com o Júpiter, dando sequência a esses aspectos que envolvem a casa 2 e 8, gasto e ganho, e possibilita, ainda torna aberta essa possibilidade de ganhos. Agora sim, a casa 8 também envolve gastos, né? E como esse aspecto de oposição que envolve dois planetas aqui inesperados, né, de energia muito expansiva, tem que ficar atento também assim com os investimentos que vocês vão acabar assumindo durante esse período. Porque se vocês forem pegar um empréstimo, por exemplo, fazer um financiamento, esse padrão de aspecto ele é um pouco exagerado, né? Então, de repente, pode-se ter a ideia de conseguir arcar com uma coisa que talvez não tenha tantas condições, tá? O Júpiter, nessa oposição com Urano, perde um pouco dos limites, então ele abre aí algumas vulnerabilidades nesse sentido, tá? Bom, e aí em março nós vamos ter o movimento retrógrado de Vênus, acontece também nessa casa 8, porque ele vai estar no signo de Áries, né? Então, de novo, ele exacerba um pouquinho da questão atenção aos gastos para vocês virginianos. Muitas vezes os gastos não vêm por exagero, por questão de extravagância, mas por necessidade. Ainda que por necessidade é importante planejar e organizar, né? Deixar tudo muito visível, muito palpável para vocês. É importante essa característica, tá? Ele vai ficar até o dia 15 de abril no movimento retrógrado, então essa fase ela é uma fase que não é muito benéfica para compras, ok?
E depois temos alguns aspectos já no mês de abril, que é um mês um pouco mais intenso para todos, né? Com 4 planetas vão estar no movimento retrógrado. A gente começa com o Saturno em abril entrando no movimento retrógrado, que vai influenciar o setor familiar de vocês, e principalmente ele pega um pouquinho pesado se vocês estiverem passando, por exemplo, por reformas, porque pode ser uma reforma mais longa do que vocês imaginam. Alguns contratempos podem surgir. E também, se vocês tiverem vias de comprar, né, negociação com o imóvel, para aluguel de imóveis, para compra e venda de imóveis, não é muito fácil esse posicionamento do Saturno retrógrado aqui. Ele emperra o processo, torna lento, demora para autorizar, demora para, enfim, para atrair comprador. Não é muito favorável. Ele vai ficar até o mês de agosto no movimento retrógrado, né? E a gente tem que considerar que nesse início aqui, além desse Saturno, o Júpiter ainda está retrógrado, a Vênus ainda está retrógrada, e aqui no dia 9 tem o Mercúrio também no movimento retrógrado no signo de Touro, tá? Então tudo fica bem lento e envolve esse setor 4, o setor 8 e 2, que é o setor dos gastos e lucros, né? Ou depois a gente tem a Vênus em Peixes, que é a casa 7 de vocês do compromisso, fazendo um aspecto desafiador justamente com esse Saturno que está retrógrado na casa 4, então envolve um pouquinho de carência, assim, né? Falta do afeto, restringe, limita. Isso principalmente para quem é casado pode envolver algumas dificuldades no relacionamento do dia a dia mesmo, né? Tem que ficar atento para não deixar a coisa fluir no sentido de conflito maior, mas ele impede um pouquinho. E também ele não é muito bom, por exemplo, se você depende de clientes. A casa 7, ela rege também o outro no sentido geral, então ela rege clientes. Se você trabalhar na área comercial e depende de vendas, esse período aqui de Vênus em quadratura com Saturno dura poucos dias, tá? Mas ele traz alguns prejuízos com relação a dinheiro, então pode ser, ele mingua, né, a questão de dinheiro. E aí, como o Saturno vai estar retrógrado, por exemplo, se você estiver dependendo de fechar algum negócio com um cliente importante e tal, não é uma energia muito favorável nesse período. Se puder deixar um pouquinho mais adiante, depois do dia 15, por exemplo, porque aí a Vênus volta ao movimento direto, já tira um pouco dessa influência maléfica aqui, ok? Que pega um pouquinho mais pesada, né? Aí a gente tem o Sol ingressando em Touro, corresponde à casa 9 dos estudos, do aprendizado, das experiências mais espiritualistas, mais filosóficas. É legal porque vai acentuar muito esse sentido de busca de informação prática, aquilo que pode ser palpável e colocar no dia a dia em termos de movimento ali, né, do teu cotidiano. É legal nesse sentido, tá? E o Marte entrando em Gêmeos na casa da carreira, legal. A Vênus retornando, ela estava em Áries, entrou no movimento retrógrado, voltou para Peixes, aí ela voltou ao movimento direto, agora ela segue de Áries em diante, né? E aí, como ela volta agora para Áries, ela vai passar pela casa 8 de novo, aquela casa que envolve os gastos, os assuntos bancários, as compras e tudo mais, mas agora ela está no movimento direto, então esses assuntos já não ficam tão mais tensos, né? Já ganham um pouquinho mais de ânimo, ok? Bom, depois a gente tem aqui no mês de maio o Mercúrio, que rege o signo de vocês, voltando ao movimento direto em Áries, né? Corresponde ali o setor 8 também, né? Esse setor aqui que a gente tá falando dos bancos, das crises. O Mercúrio, ele tem uma energia neutra, ele não é nem maléfico nem benéfico, mas ele tá colocado em Áries, que é um signo ativo. Então aqui o que a gente vê é que o benefício do conhecimento, da comunicação direta, reta, é o que traz a possibilidade de resolver em paz, tá? De resolver as coisas, de passar adiante. Também essa casa 8 é uma casa que envolve muitos assuntos meio ocultos, assim, então também pode despertar um pouco de interesse nesse sentido. Mas ela é rápida, né? O Mercúrio se movimenta muito rápido, logo ele já parte dali, né? 24 graus de Áries, ele já vai passar rapidinho ali, logo ele já ingressa em Touro, ok? Temos ainda aspectos benéficos acontecendo no mês de maio envolvendo o setor da carreira. 2, tá?
dia 12 e dia 19. No dia 12, o Marte, que vai passar pela casa da carreira de vocês em Gêmeos, vai formar um aspecto muito benéfico com o Júpiter em Libra. Porém, o Júpiter ainda está caminhando ao contrário da roda, tá? Mas esse aspecto benéfico, ele traz a oportunidade, primeiro, de vocês colocarem à mostra um pouquinho da experiência de vocês, dá uma voz para vocês, né? Então, por exemplo, ele é muito bom se você tiver que passar por um processo de entrevista, né? Porque como o Gêmeos ele é um signo natural de expansão, de comunicação, de diversidade, esse Marte, quando passa aqui, ele torna essa habilidade ainda mais acentuada, né? E aí isso pode, ele é uma energia assim que expande, abre a atitude. Como o Júpiter está retrógrado, ele dá alguns parâmetros ali ainda, né? O fato é que ela é muito benéfica para assinatura de contratos profissionais. Então, para quem está buscando um novo trabalho, um crescimento profissional, ela é benéfica. E aí no dia 19, como eu falei para vocês, tem a Vênus em Áries se opondo ao Júpiter em Libra. Então a Vênus ela vai estar passando na casa 8, mas é uma energia bastante favorável porque os dois vão movimentar o Júpiter em Libra, que corresponde ali o posicionamento da casa do dinheiro. Então ele vai facilitar bastante essa oportunidade aqui de crescimento, de expansão de lucros para vocês de alguma maneira, ok? O Sol também vai ingressar na casa da carreira no mês de maio, então o mês de maio acaba sendo um mês muito favorável profissionalmente, né? Marte em Gêmeos vai formar um aspecto com o Saturno também. Assinaturas de contrato, início de contrato profissional, com bastante foco aqui para vocês neste mês de maio, certo? Depois nós temos ali no mês de junho, o Júpiter voltando ao movimento direto, na casa de vocês que envolve o setor do dinheiro, facilita todo o fluxo, facilita toda a coisa caminhando, né? Temos também a Vênus ingressando em Touro na casa 9 das experiências, pode ser o início de um novo ciclo de experiências para vocês que são virginianos. Para quem trabalha com a questão espiritualista legal, essa Vênus aqui passando nesse setor, desperta o interesse, o desejo por esse tipo de conhecimento, né? É bastante interessante aqui. Todo o foco do gostar, do desejo, do sentimento se volta para a questão mental. Então, é bem interessante, ok? E aí a gente tem, no dia 15 de junho, o Sol, né, que já estará passando pelo signo de Gêmeos, vai formar um aspecto com o Saturno. Envolve a casa da carreira de vocês, a casa 10, e a casa 4, casa do ambiente de família. Esse jogo aqui, ele vai se tornar uma coisa um pouquinho inquietante. Assuntos familiares, assuntos profissionais que ganham aí um pouquinho de atenção de vocês, tá? Bom, no mês de julho, os assuntos aqui ligados à Virgem envolvem mais o setor dos relacionamentos impessoais, tá? Nós temos aspectos do Marte em Câncer com o Júpiter em Libra, que vai acentuar muito esse contato com o meio de grupos, o meio externo, e influenciando até aqui as questões mais tendências econômicas. Esses assuntos eles tendem a de alguma maneira influenciar no setor financeiro de vocês virginianos. É que é uma coisa muito ampla, mas influencia sim de alguma forma. E na questão do relacionamento também, porque a gente vai ter um aspecto do Marte passando pelo signo de Câncer, se opondo ao Plutão em Capricórnio. Então ele pega o eixo dos relacionamentos impessoais, amizades, contatos impessoais e os sentimentos, o desejo mais pessoal, tá? Essa oposição, ela é uma oposição de defesa. Então, assim, é importante para vocês virginianos, porque observar, né, principalmente, se vocês não estão sendo altamente defensivos nas questões dos relacionamentos, tá? Porque, de repente, pode surgir alguém bem interessante para um novo envolvimento, principalmente para quem está solteiro, e vocês estarem se resguardando com receio, com um certo medo, uma proteção forte aqui, né? Usando toda a força para se proteger de um novo envolvimento, tá? Então, tem que ficar bem atento aí com relação a isso, certo? Em agosto, nós vamos ter 2 eclipses acontecendo.
Um deles vai acontecer na casa do trabalho diário, também na questão que envolve a saúde para vocês, então é um dos pontos que vocês devem ficar atentos. Uma coisa natural de Virgem, né? Esse assunto de saúde, atenção para alimentação e tudo mais, qualidade de vida. Mas acentua, né? É um ponto que vocês precisam observar durante esse período. Essa casa também é uma casa do trabalho pesado que a gente faz todos os dias. Também é um foco aqui que vai acender e até para melhoria de produtividade isso tende a pegar um pouquinho forte. O outro eclipse ele vai acontecer no signo de Leão. E o Leão é a casa das inquietações, dos medos, das angústias, que a gente já teve ali no primeiro semestre um eclipse afetando esse setor e agora um segundo. Então, esses eclipses para vocês virginianos representa justamente a fase em que tem que encarar a coisa no espelho mesmo e falar, eu preciso resolver isso. Também isso, em um sentido prático, pode representar as coisas que não estão fluindo por falta de informação, de conhecimento, coisas que ficam adormecidas, por exemplo, né? Se vocês tiverem que lidar com processos em todos os níveis que dependam de informações de um setor, de outro setor, esses eclipses eles mostram que a coisa ou vai ou racha, assim, sabe? Chega um momento em que ou para de vez ou a coisa ganha um fluxo espontâneo e tudo vai, tá? Tudo que fica escondido pode ser prejudicial durante esse período, né? Escondido não só por interesse próprio e tal, mas as coisas que a gente não tem conhecimento mesmo, né? De repente ficam adormecidas. É uma casa de adormecimento mesmo, né? Onde tudo fica meio lento, parado, confinado, amarrado mesmo, né? Então, nossa, esse mês de agosto ele é um pouquinho mais tenso para vocês, certo? Em setembro, nós temos o Marte, um aspecto no dia 24. O Marte estará passando pelo signo de vocês, né? Dá um impulso de realização, objetividade, praticidade, é um gás bem legal. Só que ele vai formar um aspecto de oposição com o Netuno que está passando lá em Peixes, na casa do outro e do compromisso. Enfim, o Netuno é nebuloso, né? E aqui pega um eixo do eu e do outro, a individualidade e relacionamento, que são assuntos que, embora estejam muito ligados à questão da mente prática de Virgem, né, da capacidade de análise prática, ele ainda requer trazer à tona alguma coisa que não está muito clara. O importante é que nesse período os assuntos com parceiro, com casamento, requerem realmente objetividade e clareza na comunicação. É só assim que se resolve a coisa. Não pode deixar tudo entre linhas, né? Porque pode ficar meio tenso, meio complicado o assunto, certo? Em outubro nós temos o Júpiter ingressando no signo de Escorpião e corresponde para vocês virginianos a casa 3, casa da comunicação, da mente básica. Ele traz normalmente uma abertura um pouquinho maior para o relacionamento diário. Pode ser um indício em que vocês ingressam em um novo círculo de pessoas, pode ser por meio de trabalho, por meio de vizinhança, por meio de colegas, enfim. Mas há uma possibilidade de novas pessoas ingressarem no teu círculo de alguma maneira. Não é nem benéfica nem maléfica essa energia, só que Júpiter em Escorpião tende a estreitar bem os laços, assim, tende a ir bem profundo. Então, há possibilidades de vocês conhecerem pessoas que podem até se tornar depois amigas, né? Um pouquinho mais adiante, assim, pessoas marcantes de alguma maneira, ok? Em novembro não temos aspectos importantes sendo formados no céu, mas em dezembro temos o Saturno ingressando no signo de Capricórnio. Ele corresponde para vocês à casa do amor, né? Para vocês que são do signo de Virgem, né? Corresponde à casa 5. E essa casa, então, vai pegar um pouquinho o senso da rigidez saturnina, né? Bom, o Saturno ele limita um pouquinho, ele torna sério, ele tem aquele sentido de compromisso forte. Mas é natural para vocês virginianos, porque vocês também têm uma característica um pouquinho mais séria, né? A questão dos sentimentos, do desejo, ela sofre um pouquinho de limitação. Esse período de 2 anos e meio do Saturno em Capricórnio, ele tende a acentuar a necessidade de compromisso mesmo, sentimento sério, envolvimento. Não é muito provável mudanças em termos de sentimento. Porém, assim, pode ser inquietante
você lidar com algumas obstruções, com algumas restrições do Saturno passando nesse setor. Ele é um pouco frio, então ele esfria um pouquinho essa casa, vocês já podem esperar um pouquinho mais de esfriamento nesse setor dos sentimentos. Pode até ser um momento em que, para quem é casado, que o relacionamento já passou daquela fase passional, né? Em que as coisas vão acalmando um pouquinho. Não necessariamente ele representa uma frieza, mas um momento de estabilidade mesmo. O Saturno passando aqui é estabilidade nos afetos, não indica mudanças, nem para novo relacionamento, para novo envolvimento, né? Ele mais favorece a assumir compromissos mesmo, certo? E então, essas foram as previsões para vocês do signo de Virgem. E eu deixo um feliz 2017 para vocês e até o nosso próximo vídeo.